Olá, tudo bem? Eu sou a professora Giovana Kirsten, sou coordenadora clínica do curso de extensão e especialização em harmonização orofacial da PUC do Paraná. Esse vídeo ele é destinado a todos os alunos e professores que atuam na clínica de pós-graduação em harmonização orofacial. Nele contém todas as instruções referente aos materiais que serão utilizados em clínica para os procedimentos. Esse fluxo foi organizado e estabelecido, pois dentro da universidade é expressamente proibido tanto alunos como professores receberem os pagamentos diretamente dos pacientes. Então, pessoal, nós temos três grandes objetivos para seguir essas instruções do fluxo que foi organizado, certo? O primeiro objetivo, então, é possibilitar a entrega de um comprovante fiscal referente ao pagamento do material para o paciente. Então, sendo a PUC a recebedora dos valores, a PUC, como uma instituição, consegue emitir tanto o recibo quanto nota fiscal referente ao valor pago. Promover uma maior transparência nesse processo de compra, né? Então o paciente ele tem essa transparência, nós professores e vocês alunos, para saber então quanto é pago no material e quanto está sendo cobrado dos pacientes. Estabelecer também um bom relacionamento entre as empresas e a PUC, porque não é só a PUC que ganha com as parcerias, porque quando a gente faz uma parceria com uma grande empresa, comprando uma alta quantidade de produtos e com frequência alta, a gente consegue melhorar os valores, sendo assim os valores repassados para os nossos pacientes serão menores e, consequentemente, teremos maior número de pacientes e viabilizaremos também, né, os tratamentos com um valor de custo menor. Essas parcerias também elas são interessantes porque as empresas elas entram com alguns tipos de patrocínios nos eventos científicos e acadêmicos da universidade. Eles mandam kits para vocês, para nós professores. Eles mandam palestrantes para falar em nome da empresa, né? Eles acabam fazendo também parcerias com os nossos alunos. Vocês também têm o benefício de compra de material com um valor diferenciado, tá? Então, todo mundo sai ganhando. A partir de agora, então, eu vou iniciar como que vai funcionar esse fluxo, todas as instruções passo a passo. Então, vamos lá, pessoal. Agora eu vou passar para vocês todas as etapas para a seleção, desde a seleção do procedimento, que está vinculado ao plano de tratamento, até a seleção de qual é o material e a quantidade desse material que a gente vai utilizar em cada caso. Então, primeiramente, vocês vão analisar o paciente juntamente com o professor supervisor e traçar o melhor plano de tratamento para esse paciente. Na sequência, junto com o professor também, nós passaremos para o nosso cliente um orçamento do procedimento que ele vai ser submetido, qual é o material que nós vamos utilizar e qual que é a quantidade. Nós vamos passar um orçamento para ver se o paciente quer ou não realizar, ou se ele vai realizar uma parte e posteriormente a outra parte. E aí nós vamos realizar uma redação para a compra, a solicitação da compra do material. Com essa redação, o paciente, junto com o aluno, segue para a funcionária do almoxarifado para a cotação real, então, dos valores dos materiais. Então, o aluno vai ter que ter uma redação, qual é o material, a especificação do material, lembrando que a nossa funcionária do almoxarifado, ela não tem o conhecimento nem de material, nem de procedimento e nem de quantidade. Então, quando vocês saírem com o paciente para essa cotação do valor, vocês já vão ter que ter estabelecido, juntamente com o professor supervisor, qual é o material, a marca, a indicação comercial, a quantidade de produto, certo? Para daí, quando chegar lá com a funcionária do almoxarifado, a gente só vai chegar lá e vai pedir: eu quero tantos de tal produto
e aí essa funcionária vai passar para o paciente a cotação real da quantidade do produto, o paciente aprovando o orçamento, na sequência ele já realiza o pagamento, né, dos materiais referentes ao procedimento, a PUC faz o recebimento desse material e aí libera-se o material para a gente retornar à clínica e realizar o procedimento, certo? Então, a primeira etapa é o planejamento do tratamento junto com o professor supervisor. Então, vocês vão pegar um papel que vai estar na ficha clínica do nosso paciente e vão realizar o planejamento. Se o paciente tem indicação de fazer vários tipos de procedimento e esses procedimentos requerem intervalos de tempo, nós vamos passar primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa e assim sucessivamente. Então, vamos usar esse caso aqui de exemplo, a dona Maria da Silva, tá? Na avaliação, o aluno, juntamente com o professor supervisor, eles selecionaram ali para a primeira etapa 50 unidades de toxina botulínica no terço superior da face, 1 ml de ácido hialurônico, sugerindo já o produto Perfecta Derme para preenchimento labial, e o paciente também vai realizar um tratamento com bioestimulador facial Sculptra, vai usar um frasco. E foi sugerido para o paciente também, num segundo momento, de 30 a 60 dias após, realizar uma nova aplicação do bioestimulador Sculptra, juntamente com uma dermorrevitalização e a inserção de fios de PDO espiculados, certo? Então, esse papel, esse planejamento, ele deve ser sempre em duas vias. A primeira via sempre vai ser entregue ao nosso paciente e a segunda via a gente vai anexar ao prontuário do paciente que fica na universidade, certo? Pessoal, é muito importante que na hora desse alinhamento com o paciente, dos procedimentos que ele vai realizar, é importante que seja dito a ele, já desde o início, qual que é a duração do efeito de cada tratamento, explicar que o fator sistêmico, a saúde sistêmica, os hábitos de vida, eles interferem diretamente na durabilidade, a prática de alto impacto de atividade física, né, de alto vigor, também interfere na durabilidade. É importante também já desde o início deixar claro que ele tem que retornar de 10 a 12 dias após a realização para o acompanhamento do pós-operatório, né, do pós-procedimento, para ser analisado, para ser fotografado, para ver se há necessidade de algum tipo de ajuste, certo? E também explicar sobre a imunogenicidade da toxina. Isso é muito importante que o paciente, antes de fazer, entenda que se ele fez aqui conosco toxina para tratamento de hipertrofia de masseter e mês que vem ele for na dermatologista e a dermatologista oferecer a toxina estética, ele tem que estar ciente que ele tem que esperar obrigatoriamente o prazo de 120 dias para entrar em contato novamente com a neurotoxina, certo? Então, é importante que a gente explique sobre a imunogenicidade e também que é importante que ele retorne no ajuste porque até 14 dias a gente consegue, então, realizar esses ajustes sem nenhuma perda de eficácia do produto, ok? Então, após a realização do planejamento, a gente vai para a parte de orçamento dos materiais que serão utilizados. Então, ali é o mesmo papel, certo? Nesse mesmo papel, nós vamos colocar uma média de valor para o paciente ter ideia de mais ou menos quanto ele vai gastar. A gente tem na clínica uma lista com todos os valores discriminados de produto por produto para vocês consultarem para conseguir passar essa previsão de orçamento para os nossos pacientes, certo? Então, vocês vão colocar ali os valores e quando o paciente tem mais de uma sessão, ou seja, o caso aqui da dona Maria, então ela tem a primeira etapa, que seria hoje, que a gente vai realizar, e daqui 30 a 60 dias, a segunda fase do tratamento. A dona Maria, ela tem como já deixar pago
junto à secretaria da PUC, ou ela pode, só mediante o orçamento, na hora que ela retornar para realizar a segunda etapa, fazer o pagamento. Lembrando que os valores sempre podem ser alterados, porque as compras são feitas na universidade mensalmente e depende da quantidade que eles pedem, os valores oscilam também. Então, deixa claro isso para o paciente também, certo? Sempre em duas vias, a primeira via entrega para o paciente e a segunda via mantém no prontuário do paciente, certo? Na sequência, o paciente, a dona Maria olhou ali o nosso planejamento, o nosso orçamento, então eu vou fazer. Só que a dona Maria vai fazer só a primeira etapa do tratamento. Então, essa carta que nós vamos escrever agora vai ser lá para a nossa funcionária do almoxarifado saber qual que é o material que ela vai fazer a cotação real e ou a cobrança para a dona Maria ter a liberação desse material para voltar para a clínica e realizar o procedimento. Então, essa redação de solicitação de material sempre deve constar o nome do aluno, o nome do paciente com o contato do paciente e ali 50 unidades de toxina botulínica, 1 ml de Perfecta Derme e um frasco de Sculptra. Lembrando, a funcionária lá do almoxarifado não sabe qual que é a indicação, então não precisa colocar aonde que vai usar, nem as regiões, isso vai na nossa ficha, no nosso planejamento. Essa carta de redação vai lá somente para a cotação e o pagamento pelo paciente. Sempre uma via vai ser entregue, sempre em duas vias, a primeira via vai ser entregue para a funcionária do almoxarifado e a segunda via vai ficar anexa na ficha do nosso paciente, ok? Se por acaso a dona Maria resolver que vai deixar pago já a segunda etapa, a gente vai fazer essa redação constando a segunda etapa com os materiais da segunda etapa para ser realizada a cotação juntamente com a nossa funcionária lá do almoxarifado, certo? E aí, junto com o paciente, o aluno segue para o almoxarifado para falar com a secretária da clínica, que é a nossa colaboradora, o nome dela é a Leonor, certo? Então, a Leonor vai passar, mediante essa redação, nessa carta que vocês vão levá-la, com a discriminação de todos os materiais, a cotação item a item, e essa cotação vai ser passada para o paciente. Então, o paciente vai receber a cotação dos valores dos materiais da funcionária do almoxarifado, certo? Lembrando que a gente sempre tem que colocar nessa redação a quantidade de toxina, qual que é o ácido hialurônico que eu vou utilizar, se tiver rolo de microagulhamento, qual que é o tamanho da agulha desse rolo, a quantidade de fio, a especificação do fio. Quanto maior é a indicação e a referência do material que a gente vai utilizar para facilitar a nossa colaboradora Leonor de separar, bem como achar os valores, né, e passar para os nossos pacientes. Então, esses valores, eles também serão realizados em duas vias, uma vai ficar para a funcionária do almoxarifado e a outra vai ser anexada também ao prontuário do paciente, correto? Então, após a realização dessa cotação, o paciente avaliou e ele vai aprovar o que ele vai poder fazer, o que ele paga, né, no dia. A dona Maria, então, optou em pagar apenas a primeira etapa do tratamento. Então, tá ali listado na redação de qual é a quantidade, qual que é o valor que ela pagou. Sempre, gente, em duas vias, a primeira pro paciente agora e a segunda vai ser anexada ao prontuário, certo? E aí, o paciente segue para a realização do pagamento na secretaria. A secretaria vai aceitar tanto o cartão de débito quanto o cartão de crédito, certo? Então, após essa aprovação, o paciente pega essa redação com os valores e vai se dirigir à secretaria para realizar, então, o pagamento. Como eu já falei, pode ser realizado tanto com crédito quanto débito, certo?
a recepcionista vai entregar um comprovante de pagamento emitido pela máquina do cartão e com esse comprovante é retornado ao almoxarifado e a Leonor então vai entregar o material, vai liberar o material então para a gente retornar à clínica para a realização do procedimento, certo? A nota fiscal do paciente vai ser enviada via e-mail no final do mês pelo Centro Marista de Serviço, tá? A PUC vai emitir uma nota fiscal referente ao pagamento do material que ele vai ser utilizado, ok? Então, quando é retornado para o almoxarifado para a liberação deste material, o aluno, juntamente com o professor orientador, deve conferir o material no momento da entrega, tá? Para evitarmos ou perda de material ou falta até de material, certo? Caso haja alguma divergência, deve ser comunicado imediatamente a Leonor e não deve se assinar, então, este recebimento. Somente deve ser assinado o termo de recebimento se tudo estiver de acordo com o pedido realizado, ok? Então, após a liberação do material, volta-se para a clínica aluno, professor e paciente com os materiais em mãos para a realização, enfim, do procedimento, certo? Sempre lembrando que o paciente deve assinar o termo de consentimento livre esclarecido, tanto para saber dos riscos e benefícios do procedimento que ele vai ser realizado, bem como a liberação das fotos e vídeos para assuntos acadêmicos, certo? E aí passar também, sempre após o final, ou no final do atendimento, o pós-operatório. O que o paciente pode e não pode, deve e não deve fazer, a fim de ter um melhor prognóstico do procedimento. Então, de 10 a 12 dias após a realização do procedimento, o paciente foi agendado para o seu retorno para ser avaliado de como o seu procedimento ficou. Lembrando que quando a gente trabalha com toxina botulínica, temos a janela imunológica de até 14 dias para a realização do ajuste, se necessário, por isso que devemos sempre alinhar com o paciente isso. Os ajustes eles não são cobrados do paciente, tá? Mas a gente precisa realizar uma redação para a liberação do material no almoxarifado no dia do retorno do paciente, certo? Da mesma forma. Aí vai escrever ajuste da toxina por motivo de assimetria. Eu preciso que vocês escrevam qual que é o material, qual que é o motivo do ajuste e qual que é a quantidade de produtos que nós vamos utilizar nesse ajuste, certo? No caso de preenchimento com ácido hialurônico, no dia do retorno de 10 a 12 dias, a gente avalia e se tiver que realizar procedimento, se for muito grande a assimetria, a gente já realiza no dia do ajuste. Se não, no próximo módulo da especialização, vocês já deixam o mesmo paciente agendado para então realizar esse ajuste de assimetria, certo? Após a realização, então, desta carta, lembrando sempre que essa carta tem que ser realizada em 2 vias, uma vai ficar com a funcionária do almoxarifado e a outra via a gente vai anexar no prontuário do paciente. Sempre na carta, nome do aluno, professor orientador responsável, data, quantidade, qual é o produto e motivo do ajuste. Eu preciso que contenha isso na carta, ok? Então, com essa carta, o aluno dirige-se até o almoxarifado e conversa, então, com a colaboradora para, então, a liberação do produto para ajuste, ok? Então, eu gostaria de agradecer a sua atenção, eu espero ter ajudado, espero ter sido entendida por você com relação ao fluxo de como vai funcionar as nossas clínicas a partir de agora. Aqui segue o meu contato de e-mail e o contato também da professora Michele, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, nos escrevam. Se vocês quiserem sugerir alguma coisa para este fluxo, também estamos aberta a sugestões. Muito obrigada, tenha um belo dia.